Olá, nós temos mais uma entrevista aqui do nosso boletim, o Boletim Marco Antônio Villa. É uma entrevista interessante com dois advogados, o Dr. Guilherme Ruiz Neto e o Dr. Bruno Cristaldi. Alguém vai falar assim, poxa vida, mas a entrevista sobre o quê? É uma questão, na minha leitura, importantíssima. Evidentemente, eu sou só um historiador, vez por outra eu vou dar uma escorregada no vocabulário jurídico na entrevista, vocês me perdoem, quem nos acompanha, dos especialistas na área, mas essa é uma questão que, na minha leitura, no campo político, ela é fundamental. É uma ação de investigação judicial eleitoral com pedido de tutela cautelar de produção antecipada de provas em face do candidato ao cargo de senador da República, o senhor Sérgio Moro. Evidentemente, nós estamos falando do juiz Sérgio Moro, que foi eleito senador pelo Paraná, a posse dos senadores eleitos agora no início de fevereiro, né? Eu agradeço, eu fiz o convite tanto ao doutor Guilherme quanto ao doutor Bruno, que eles são os advogados de uma das partes do processo, do Partido Liberal do Paraná, e já deixo de antemão aberto, para que não haja qualquer questionamento, a defesa do senador eleito, ex-juiz Sérgio Moro, se quiserem, no mesmo espaço, aqui no meu canal, apresentarem as suas razões, evidentemente que o canal está aberto. Então, primeiro, agradeço aos doutores Guilherme Ruiz Neto e o doutor Bruno Cristaldi. Eu gostaria que, por favor, vocês fizessem uma síntese, se for possível, eu sei que não é fácil, quais são as questões fundamentais que estão sendo, que a ação coloca para questionar a eleição de Sérgio Moro como senador pelo Partido União Brasil do Paraná. Por favor, e muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, professor Villa, é um prazer enorme estar participando desse seu tão prestigiado programa e com esse seleto grupo de telespectadores que assinam o seu canal. Então, professor, eu penso que depois dessa entrevista de hoje, muitas pessoas que são fãs de Sérgio Moro talvez saiam daqui com um pouco de decepção. Sérgio Moro, ao longo de um ano, desde a data de sua filiação ao Podemos, no dia 11 de novembro de 2021, até o dia da eleição, 3 de outubro de 2022, praticou diversos atos ilícitos. Que, somados, se formam uma bola de neve, e essa bola de neve a gente pode chamar de abuso do poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação social e indícios de corrupção Caixa 2. Nós até vimos recentemente que a imprensa tem publicado massivamente que nós alegamos que Sérgio Moro praticou Caixa 2. Não é verdade. Nós estamos alegando, juntando vários indícios, nós temos um conjunto probatório que indica o caminho, sim, da prática de Caixa 2, que seria o Caixa 2 do 30A da Lei 9.504. Pois bem, eu queria, inclusive, nessa introdução, utilizar um fragmento de um paradigma que nós estamos utilizando para fundamentar esse caso. Porque, por ironia do destino, professor Villa e telespectadores, em 2019 já houve um caso também de uma ex-juíza que tinha por apelido Moro de Saias, que saiu candidata em 2018 também ao Senado Federal, e em 2019 se iniciou uma ação, uma ação que, inclusive, é semelhante à nossa, e ela foi cassada. E no voto do relator, como introdução que eu gostaria de utilizar aqui, vai nos dar um norte dos atos ilícitos praticados por Sérgio Moro. O relator, no caso da juíza Selma, senadora cassada pelo Mato Grosso do Sul, diz o seguinte, seguirá de norte aqui na nossa introdução. Foi queimada a largada, ou seja, combina que o processo eleitoral vai começar no dia tal e
um outro candidato se acha no direito de iniciar o processo eleitoral antes da hora. Isso não é permitido. Isso não é permitido porque desequilibra sobremaneira o pleito. Não é um pequeno desequilíbrio, é algo substancial. Então, parece, inclusive, que esse fragmento serviu lá atrás como uma previsão de algo que viria a acontecer e que, no caso, aconteceu. Sérgio Moro praticou abuso do poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e, provavelmente, Caixa 2. Sérgio Moro, no dia, como eu disse, no dia 11 de novembro de 2021, se filia ao Podemos. E nesse dia, vocês devem se lembrar, que inclusive foi exposto em toda a mídia, nos rádios, na televisão, Sérgio Moro havia voltado dos Estados Unidos, foi até Brasília, pegou um carro, pago, obviamente, com o dinheiro do Podemos, se dirigiu ao Teatro Ulisses Guimarães com um motorista e um segurança. No Teatro Ulisses Guimarães, que é, inclusive, um palco digno de apresentação de Oscar, é o teatro mais benquisto de Brasília. Nesse evento de filiação, estavam presentes diversas autoridades políticas, massivamente a imprensa, com uma plateia de quase 2.000 pessoas. E nesse evento existia, inclusive, um painel eletrônico com a escrita Moro por um Brasil justo para todos. O evento se inicia com o discurso da presidente do partido. Logo depois, o ex-senador Álvaro Dias, que foi o padrinho político de Sérgio Moro e quem futuramente acabou sendo traído por ele, também fez um discurso enaltecendo a imagem do então pré-candidato à presidência da República. Terminado o discurso, é iniciado um vídeo com uma produção cinematográfica mostrando o Sérgio Moro em frente ao STF, se dirigindo em frente à câmera, e logo depois se inicia a fala de Sérgio Moro. Ele adentra o palco sob os gritos. As pessoas entoavam a seguinte música: Brasil, para frente, Moro presidente. Só desse ato a gente já analisa um ato ilícito que nós não estamos discutindo nessa ação. Aí, só nesse ato, já ocorreu uma antecipação de campanha que seria sancionada por meio de multa. Mas o que eu quero dizer com isso? No primeiro dia de filiação já é praticado um ato ilícito. Não contente com isso, Sérgio Moro começa a desenvolver suas relações dentro do Podemos e pede para que o partido contrate um grupo de parceiros dele, pessoas físicas e jurídicas, que veriam a praticar atos, que veriam a prestar serviços que, na verdade, deveriam ter um caráter institucional, mas que, a bem da verdade, tinha um caráter eleitoral. Então, Sérgio Moro reúne parceiros, como, por exemplo, o senhor Uziel Santana. Ele leva o senhor Uziel Santana para o Podemos para entabular um contrato de compliance com o partido. Compliance é assessoramento de dirigentes partidários na prática de boa governança. Até aí tudo bem, nós não questionamos a execução desse contrato, que obviamente foi executado, porque a presidente do Partido Nacional é uma pessoa extremamente íntegra, a deputada Renata Abreu. Mas esse contrato de compliance é feito no valor de R$180 mil, pagos, evidentemente, com fundo partidário, e em seguida, esse mesmo parceiro de Sérgio Moro entabula mais um contrato com o partido, por meio de uma fundação dele, uma fundação que fazia palestras na área de direito humano. Mais R$180 mil. Então, veja que Sérgio Moro foi trazendo pessoas para o partido, pessoas parceiras de confiança dele, para começar a prestar serviços para o partido político e ganhar dinheiro com o fundo partidário. Pasme que não só esses contratos, como outros que eu vou aventar logo à frente,
Assim que Sérgio Moro sai do Podemos, esses contratos são abruptamente interrompidos. E aí eu pergunto, se os contratos tinham fundo, tinha o objetivo de prestação de serviços na área partidária, na área institucional, por que quando o Sérgio Moro saiu do partido Podemos, tais contratos foram rompidos por seus parceiros? Aqui já começa a se levantar a hipótese que, a bem da verdade, esses recursos tinham como objetivo, e isso são indícios, de que poderiam ter sido aplicados à campanha de Sérgio Moro, e não para, e foram contratados para angariar tais recursos de modo a beneficiar a campanha de Sérgio Moro. Outros contratos também foram entabulados, como, por exemplo, esse daqui é gritante, inclusive. No dia 1º de dezembro de 2021, 20 e poucos dias depois de Sérgio Moro se filiar ao Podemos, Sérgio Moro leva o seu amigo braço direito de Sérgio Moro, talvez o seu maior amigo de décadas, Luiz Felipe Cunha, quem futuramente vem a se tornar o seu primeiro suplente de senador. Então, Sérgio Moro traz seu amigo Luiz Felipe Cunha para assinar um contrato da empresa Bela Tchau. Luiz Felipe Cunha é dono de uma empresa chamada Bela Tchau, uma empresa que tinha por objetivo prestar assessoria na área empresarial. Vamos ouvindo. O objetivo da empresa era prestar serviço na área empresarial. Sérgio leva a empresa desse seu amigo ao Podemos, o Podemos fecha um contrato, e essa empresa fica obrigada e faz um contrato para a elaboração de um plano de governo exclusivo para Sérgio Moro. Uma empresa que tinha por objetivo social assessoramento empresarial de um amigo do Sérgio Moro é encaminhado ao Podemos e se faz um contrato para compilações de políticas públicas e elaboração de um plano de governo presidencial. Isso foi no dia 1º de dezembro. 4 meses depois, no dia 13 de março de 2022, o senhor Luiz Felipe Cunha foi até a Junta Comercial de São Paulo e altera o objeto social do contrato de sua empresa, de modo a adequar a prestação de serviços que ele tinha contratado lá atrás à legislação eleitoral. Então, a empresa dele não podia prestar esses serviços. 4 meses depois de ter assinado o contrato, ele vai até a Junta Comercial e altera esse contrato. Obviamente, talvez aqui um indício, eu não posso dizer em caráter afirmativo, mas um indício para ajustar as regras para a percepção de recursos do fundo partidário, porque essa empresa foi contratada por meio de recursos do fundo partidário, empresa do amigo de Sérgio Moro, que lá na frente vem a se tornar o seu primeiro suplente. Um contrato de 300... Só uma pergunta, doutor. Qual é duas coisas para quem nos acompanha. Qual é o valor desse contrato? Esse contrato foi pago em totum, quer dizer, o conjunto desse valor foi pago pelo Podemos ao senhor Luiz Felipe Cunha, que é o primeiro suplente depois do senador Sérgio Moro. E uma outra questão, foi entregue esse trabalho, ou seja, o programa de governo, além do que, desculpe muitas questões. Excelentes perguntas, excelentes. Eu, como quem acompanha nosso canal, fico imaginando, nós não somos especialistas em questões jurídicas, mas isso significa uma pré-campanha, porque está antecipando o calendário eleitoral. Existe um calendário eleitoral aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral que todos, partidos políticos, todos os candidatos têm de cumprir. Não houve também, nesse caso, uma antecipação da campanha eleitoral? Portanto, são 4 questões. Se fosse possível, por favor, sintetizá-las para quem nos acompanha. Professor Vila, o próprio Luiz Felipe Cunha disse à imprensa que recebeu 2 parcelas de R$30 mil, portanto, ele recebeu R$60 mil do fundo partidário.
pelo que o andar da carruagem, esse plano de governo não foi entregue ao Podemos. Ele recebeu R$60 mil e não prestou o serviço. Pelo que consta, são indícios. Não estou afirmando. Por isso que a ação se chama Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Nós vamos investigar. Mas há indícios de que não há nenhum relatório de prestação de serviço dele e tampouco a entrega desse plano. Qual foi a outra pergunta que o senhor fez? Primeiro, se foi entregue ou não o serviço contratado. Segundo, qual o valor desse serviço? O que foi recebido por esse serviço? E isso significaria, não sei, em tese, uma antecipação da campanha eleitoral, né? Tendo em vista que há um calendário estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral e todos os candidatos, todos os partidos, a qualquer cargo, não importa qual seja, têm de cumprir. E, nesse caso, teria havido também uma antecipação da campanha eleitoral. Estou usando uma expressão mais no campo vulgar, não necessariamente no campo jurídico, né? Posso fazer um parênteses nesse sentido? Por favor. Existe uma liberalidade... Bruno Cristaldo. Sim. Obrigado, professor. Antes de mais nada, muito obrigado também pelo convite. Me sinto prestigiado e pretendo ajudar sanando as questões aqui à medida que elas forem surgindo a respeito da ação. Existe uma diferenciação na legislação eleitoral do que são as liberalidades, o que existe de direitos para um pré-candidato, como anunciar que é pré-candidato, fazer as reuniões. Existe aquilo que não se pode fazer antes do início do período eleitoral propriamente dito, que é aquela largada da eleição. Aqueles 45 dias onde se pode pedir voto, fazer arrecadação de recursos, gastar dinheiro. E quando se trata da identificação de um ato de pré-campanha, como, por exemplo, um evento de filiação, onde que está o limite do que pode ser feito, do que não pode ser feito? Numa contratação, onde está a diferenciação do que é o eleitoral e do que não é eleitoral? Do que pode ser feito antes e do que deve aguardar o início do período eleitoral propriamente dito? Na questão da expressão, a legislação, não fugindo muito do juridiquês, no artigo 36A da Lei das Eleições, eles colocam um rol de liberdades do pré-candidato, como se identificar como pré-candidato. Isso não significa que gastar para fazer publicidade disso esteja incluído nessa liberdade. Então, quando se faz um evento faraônico, algo onde se tem um gasto exuberante de recursos para se lançar uma filiação, uma pré-candidatura, isso não é uma panaceia. Essa garantia do 36A não alcança esses gastos exagerados. Falar que é pré-candidato é uma coisa. Realizar um grande evento, 2, 3 eventos anunciando pré-candidatura, com pessoas ao palco pedindo voto, isso encontra uma vedação muito clara da Justiça Eleitoral. Essa identificação do que pode ser dito ou não, ela é com base num caso norte-americano de 1976, de Buckley versus Valeu. E lá a Justiça americana justamente identificou que os pré-candidatos se utilizavam de palavras mágicas, magic words, para passar o pedido de voto sem ser de uma maneira direta e expressa. E a Corte Brasileira, o TSE, já passou por diversas vezes pela análise dessas expressões. E uma delas que se estudou nesse caso é fulano para o Congresso. Fulano para o Congresso é um pedido de voto. Então, quando as figuras que sobem ao palco nesses eventos falam, olha, Sérgio Moro presidente, Moro para presidente, Moro para o Senado, isso é algo que a legislação eleitoral identifica como um ato proibido em pré-campanha. É sim o queimar a largada. E a respeito de contratações, tem uma diferenciação. Uma coisa é a contratação recebida de alguma coisa que é permitido em pré-campanha. Então, se você vai fazer um gasto que tem a ver com eleições, esse gasto deve ser iniciado apenas com o período eleitoral, com registro de candidatura, abertura de conta bancária, porque a Justiça Eleitoral precisa fiscalizar a origem do dinheiro, o gasto do dinheiro, a prestação de contas, então traz transparência para o processo eleitoral. O que se vê muitas vezes é a contratação por terceiros de parceiros comerciais que vão realizar atos propriamente de campanhas,
como a realização de vídeos promocionais de lançamento de candidatura, de pré-candidatura, de filiação, agências de marketing, e essas contratações vêm por meios escusos. Nenhuma ilicitude vem rotulada como tal. Jamais se vai pegar um contrato de algo que não pode acontecer em pré-campanha, ele vai estar escrito, olha, esse é um contrato de tal objeto proibido em pré-campanha. Ele vai procurar terceiros, uma descrição diferenciada de objetos, mas quando se analisa a prestação do serviço em si, se percebe que é um serviço propriamente eleitoral. Esse serviço deveria ter aguardado o início da campanha eleitoral. Quando ele é contratado antes, seja pelo próprio candidato ou por terceiros ligados a ele, basta que ele tenha ciência que isso configura a largada queimada da campanha eleitoral. A arrecadação ilícita, antecipada, precoce, é um início que não deveria ter ocorrido antes do período eleitoral. E quando uma pessoa se dá o direito de começar o período eleitoral meses antes dos demais candidatos, isso traz um desequilíbrio. E é fulminada a paridade de armas entre os candidatos. Os candidatos que respeitaram a lei, não tiveram uma arrecadação por outros caminhos, não tiveram gastos nem por si nem por terceiros, e aguardaram corretamente o início do período eleitoral, eles saem em desvantagem. E quando você tem uma eleição onde algumas pessoas saem na frente por uma questão ilícita, essa eleição tem seu resultado maculado. Esse é um dos objetos principais da ação. Eu queria só colocar uma questão para os doutores, o seguinte, o senhor Sérgio Moro, hoje senador eleito e já foi diplomado, vai tomar posse agora no início de fevereiro, como outros eleitos no dia 2 de outubro do ano passado, ele estava inicialmente filiado ao Podemos, com o domicílio eleitoral em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? No primeiro momento no Paraná, depois veio para São Paulo, depois volta ao Paraná, e aí já não era mais candidato a presidente da República, era candidato ao Senado e por outro partido, pela União Brasil. Então, a questão que se coloca assim, de uma forma bem didática, no caso da sua filiação ao Partido Podemos, né, ele realizou gastos efetivos pagos pelo Podemos, ele exigiu algum tipo de, falando uma linguagem também não jurídica, alguma vantagem material, algo que configuraria ilícitos em relação à legislação eleitoral e que faz parte da ação? Que exemplos poderiam ser dados caso isso tenha ocorrido? Por favor. Olha, professor, eu posso mencionar um caso que não se trata de um ilícito, mas pode ser que tenha ocorrido algo. Como, por exemplo, o Sérgio Moro, quando se filiou ao Podemos, ele foi contratado pelo partido para ser o diretor do núcleo de políticas públicas do Podemos, no valor de R$22 mil por mês, totalizando R$88 mil. Existem indícios de que talvez ele não tenha prestado serviços pelas contratações. Nós não sabemos se isso aconteceu, isso nós vamos descobrir no decorrer do processo, mas pode ser que realmente isso tenha acontecido. Se o Bruno quiser falar mais alguma coisa. Eu acho que nós temos uma necessidade de identificar quais são os objetos dessa ação. O primeiro objeto dela é essa largada que foi queimada, é o início antecipado de uma campanha eleitoral. Ela não passa necessariamente por gastos ilícitos, mas se os gastos são realizados, ainda que de maneira lícita, pode ser do próprio bolso, como fez a juíza Selma, pode ser através de um terceiro que pagou pelo serviço. Se são serviços tipicamente eleitorais, eles não poderiam ser realizados antes. Então, isso é um ponto, é o desequilíbrio de queimar a largada. O outro é o volume desses gastos. Quando você tem contratos na ordem de R$2 milhões de publicidade, independente do objeto que tenha sido colocado na minuta do contrato, se foram prestados serviços que são típicos de campanha eleitoral, como vídeo, promoção da candidatura, do lançamento de pré-candidatura, ajudar na campanha, na imagem para presidente, esses gastos são tipicamente eleitorais. Esse volume de gastos é uma coisa muito delicada, porque não se pode fazer em pré-campanha gastos que excedam aqueles gastos do candidato médio. Então, quando você sai de uma campanha para presidente, onde o teto de gastos é de R$88 milhões,
Um gasto de pré-campanha razoável, às vezes de 4 milhões, não desequilibra. Mas quando você faz o gasto de mais de 4, 5, 6 milhões e, de repente, desiste da candidatura para a presidência e passa para uma candidatura ao Senado, onde o teto de gastos é 20 vezes menor, aquele seu gasto de pré-campanha gerou tamanho desequilíbrio que fulminou a chance dos outros candidatos. Então, o segundo ponto é o volume de gastos gera um abuso do poder econômico e a exposição em aparecer em propaganda partidária de um primeiro partido, propaganda partidária de um segundo partido, diversos eventos de lançamento de candidatura, de filiação partidária, todos hollywoodianos, isso vai gerando uma superexposição, aparecer em todas as pesquisas presidenciais durante meses. Quando ele dá esse downgrade, que ele sai de uma campanha de candidatura a presidente e vai para uma campanha de Senado, a superexposição que ele teve até então tirou a igualdade de condições, o princípio da paridade de armas entre os concorrentes. Então, essa tese de downgrade ela é muito forte para mostrar que, independente da intenção de quando começou ser ou não candidato a Senado, de começar como candidato a presidente pensando em mudar depois, não depende de intencionalidade. O efeito na eleição é que retirou a igualdade entre os candidatos. Então, independente de intencionalidade, o desequilíbrio foi causado. E isso é motivo para que uma chapa seja cassada. Isso se soma ao fato dos indícios de triangulação de recursos. Uma pessoa que precisa fazer os atos de pré-campanha, quando eles são de volume muito grande de recursos, eles precisam viabilizar isso. E a triangulação de recursos é um ilícito muito combatido. Em alguns casos, quando esses recursos não são contabilizados perante a Justiça Eleitoral, elas recebem a alcunha de caixa 2. Virou um termo muito genérico. Mas, nesse caso, essas contratações, se não foram acompanhadas da prestação de serviço, o que se pede no processo, olha, houve contratação do réu para que ele prestasse o serviço A para um partido por um valor que, como foi dito em algumas matérias, é o salário de ministro. Foi prestado esse serviço? Pede-se, então, que o partido A e B apresentem o relatório, a comprovação das atividades. Foi contratada a empresa suspeita, uma empresa de um suplente, de um amigo, do lobista. Essas empresas receberam dinheiro público. Existe documentação da comprovação do trabalho prestado? E nesse ponto eu digo que não vale a pena se prender olha, tem um relatório dizendo o que fez. Então, se escolheu o caminho de uma ação chamada investigação judicial eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, conhecida como AIGE, porque ela tem um período de instrução probatório justamente mais alargado para que se busquem essas comprovações. Então, na ação, se requer que o juiz oficie partidos políticos, fundações partidárias, empresas, para que apresentem os relatórios, as confirmações dos trabalhos prestados. Então, não é que tratam-se apenas de conjecturas, olha, um indício infundado, não é uma ação aventureira. Nós temos gastos pesados partidários, contratos de 2 milhões de reais de marketing, contratos de empresa de suplente, de parceiros lobistas, contratos de escritório de advocacia de 1 milhão de reais para consultorias de uma área que não era área até então de expertise. Se isso existe comprovação disso, obviamente não seriam gastos ilícitos, mas o conjunto da obra, como disse o ministro Eros Grau num julgamento tempos atrás, o conjunto da obra impressiona. As suspeitas são muito fundadas, os indícios são muito fortes. Então, além de todos os ilícitos já comprovados de abuso de poder econômico, de superexposição, desse downgrade que fulminou a paridade de armas, existe a questão de comprovar, durante a instrução processual, que houve trânsito de dinheiro não contabilizado, que pode ter sido empregado de diversas formas, inclusive para pagar os atos de pré-campanha. Então, existe o abuso comprovado, existe a superexposição comprovada, existe a característica dos atos como ato de campanha, então não tem a contabilização deles, o que incorre, então, a arrecadação e gasto ilícito em campanha, que é um ilícito eleitoral, e, além disso, indícios de triangulação de recursos de corrupção eleitoral. Por isso que o caminho escolhido foi da AGE, onde a instrução probatória é capaz de trazer essa verdade
essa persecução da verdade que é tão importante por uma seara do direito, que busca algo inestimável, que é a lisura do pleito, é a rigidez do pleito, a confiabilidade no resultado. E muita gente vai tentar argumentar sobre essas questões, como argumentar como quem entrou com a ação, olha, foi o PL, não foi o PL, é contra a União Brasil, não é contra a União Brasil. Essas questões que circundam essa ação não são o foco. O foco aqui nós temos contratos, nós temos documentos apresentados, teses jurídicas, estruturação, uma comprovação muito robusta, que é uma questão técnica correta que deve ser analisada pela Justiça Eleitoral. As repercussões políticas disso são consequências inevitáveis, mas o processo em si, ele é de uma contundência técnica e probatória inegável. Que eu queria justamente colocar os senhores, e para quem nos acompanha, né? Ou seja, foram feitos diversos gastos, lícitos ou ilícitos, não se sabe, né? Que poderiam ter levado, entre outros, a corrupção eleitoral, a abuso de poder econômico, possível, entre aspas, caixa 2, que se fala na linguagem popular, né? Há um processo também de uma pré-campanha eleitoral antes do calendário do TSE, etc, etc, etc. E uma relação que causa estranheza com pessoas muito próximas ao ex-juiz, como seu suplente no momento da sua eleição, o senhor Luiz Felipe Cunha. Bem, aí, isso tudo é encaminhado à Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, presumo eu. Se eu estiver errado, vocês, por favor, me corrijam. O TRE vai julgar e depois as partes devem recorrer, independente da decisão. Vamos dizer que recorre ao Tribunal Superior Eleitoral. No caso de ser cassado o senador eleito e Sérgio Moro, o que acontece? É realizada uma nova eleição, assume o segundo colocado. Em suma, caso chegue lá até o TSE, onde deve tudo terminar, presume-se, e o TSE concorde com a tese dos senhores, ou seja, que vai ser que estão solicitaram, não sei se essa é a expressão correta, a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, o que acontece? Então, professor, o que acontece? No caso de confirmação de cassação, o Estado não pode ficar subrepresentado, né? Porque daí deixaria de ter 3 senadores e passaria a ter 2. Em 2020, o STF decidiu, salvo engano, foi numa medida cautelar, o relator era Lewandowski, salvo engano, ele disse que o Estado não pode ficar subrepresentado. Então, no imediato momento em que há a cassação de uma chapa, o segundo colocado assume interinamente até que sejam realizadas novas eleições. E um fato bastante curioso, professor Vila, que é pouco abordado na seara eleitoral, é que quando uma pessoa é cassada, se eventualmente Sérgio Moro for cassado por abuso do poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação social, ele é que estará dando ensejo à realização de uma nova eleição. Se ele está dando ensejo à realização de uma nova eleição, essa eleição tem gastos, né? O TSE precisa prover de recursos essa eleição, precisa ter o deslocamento das urnas eletrônicas, precisa ter todo um aparato eleitoral. Existe o entendimento de que o candidato que é cassado obrigatoriamente, ele passa a ser obrigado a custear as eleições. Inclusive, é um caso que ocorreu com a juíza Selma. Houve a realização de eleições lá no Mato Grosso e a Advocacia Geral da União entrou com uma ação contra a juíza Selma para obter o regresso de todos esses recursos. Então, se Sérgio Moro eventualmente for cassado, ele aqui no final das contas vai ter que bancar a eleição do Paraná, ele vai ter que tirar dinheiro do próprio bolso. Eu queria só colocar uma questão para os senhores, é o seguinte, foi lembrado aqui, e eu li no texto da ação, uma série, eu vou chamar de ilícitos, cometidos pelo então pré-candidato a presidente da República, Sérgio Moro, quando estava afiliado ao Podemos. Agora tem a segunda parte da história. Ele
ele deixa de ser filiado ao Podemos, vai se filiar à União Brasil, deixa de ser candidato a presidente da República, passa a ser candidato ao Senado e transfere o seu domicílio, retorna ao Paraná. Na campanha propriamente dita de senador, né, a partir de que, segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral, seguido por todos os candidatos, teria também cometido ilícitos como candidato ao Senado pelo Paraná, pela União Brasil? Um exemplo assim que poderia ser dado para quem nos acompanha. Olha, professor, nós temos, primeiro, que analisar que são avaliados todos os momentos, desde o primeiro momento que temos um pré-candidato, que é o lançamento de pré-candidatura, mas a partir de abril, quando ele passa, primeiro ou segundo de abril, ele passa para um segundo partido, o Partido União Brasil, outras contratações, o modus operandi, a forma como as coisas são levadas, elas permanecem. Houve no União Brasil a contratação do escritório do primeiro suplente, o senhor Dr. Luiz Felipe Cunha, por R$1 milhão pela União Brasil, em 4 parcelas de R$250 mil. Outro evento de lançamento agora, de pré-candidatura ao Senado, campanhas publicitárias, vídeos colocados nas redes sociais, produzidos com produção técnica profissional, tudo isso é dentro já da sigla do União Brasil. Então, o lançamento tem cobertura de imprensa, vídeo de apresentação, os vídeos colocados na internet têm uma sequência de propostas. Como eu disse, falar as propostas políticas é algo que a legislação permite. Produzir um material técnico custoso que o cidadão, o candidato médio, o candidato comum não poderia arcar, isso é uma coisa que tira a paridade de armas. Então, existem esses ilícitos no tocante a não poderiam ser realizados esses gastos de coisas tipicamente eleitorais na União Brasil. Outras questões de irregularidades que podem ter acontecido na eleição, como, olha, ele deixou de colocar o nome do suplente no santinho. Essas questões são palco de outra ação. Ela não discute a eleição como um todo. Ela vai discutir pontos específicos, que são as questões de abuso do poder econômico, a superexposição no uso indevido dos meios de comunicação social, a arrecadação e gasto ilícito em campanha e a investigação de suspeitas razoáveis e bem fundadas, indícios de corrupção, de triangulação de recursos. E estes atos não incluem, por exemplo, discutir se as propagandas eleitorais eram regulares ou não. O que nós temos do período eleitoral são alguns fatos que vêm confirmar e robustecer a tese. Por exemplo, no caso da ex-juíza Selma Arruda, um dos fatos que levou os desembargadores que julgaram o caso a identificar que os gastos eram tipicamente eleitorais essas empresas que haviam sido contratadas anteriormente, elas, de repente, voltam a ser contratadas na campanha eleitoral. Então, por exemplo, o escritório de advocacia ou a empresa de determinado parceiro, ele é contratado por um partido para prestar um determinado serviço. De repente, sai do partido, o contrato acaba. Volta a eleição, o contrato volta. Lançou-se pré-candidato, está na prestação de contas, foi contratado de novo. Então, essa recontratação no período eleitoral é mais um indício de que aquela primeira tinha o teor eleitoral da prestação de serviço. Então, quando a chapa apresenta a sua prestação de contas do que arrecadou e gastou durante a campanha eleitoral, uma série de documentos e informações são somadas. Com quem foi contratado, a origem do dinheiro, e aí é possível identificar a recontratação de vários parceiros. No caso paradigma da ex-juíza Selma, esse foi um dos pontos que ajudou a formar o convencimento dos magistrados. Eles encontraram aí também mais um indício de que as contratações e o objeto delas era algo tipicamente eleitoral. Logo, desequilibrou o pleito, foram gastos excessivos. E olha que no caso da ex-juíza, os gastos eram muito menores. E terminou na cassação. E o professor falou de um tópico, só para não perder o tópico levantado, sobre o trâmite dessa ação. Essa ação, sim, ela é proposta no TRE do Paraná, com a interposição de recursos ou por força da atuação da Procuradoria Regional Eleitoral, ele segue para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, é invariável que essa ação desague no Tribunal Superior Eleitoral,
Foi assim no caso paradigma da juíza Selma, que passou pelo Tribunal Regional Eleitoral, foi para o TSE, houve a confirmação da condenação e ela foi cassada. Perfeito. Agora, eu acho que essa é a questão central, quer dizer, se coloca que a representação republicana do Estado do Paraná, como todas as 27 unidades da Federação, 26 estados do Distrito Federal, cada um tem direito a 3 senadores, não poderia, portanto, o Estado do Paraná, como qualquer outro Estado, ficar caindo, no caso da cassação, com apenas 2 senadores, haveria, portanto, após um período determinado aí pelo TRE, no seio do Paraná, a realização de uma nova eleição, como ocorreu, vale lembrar, e vocês já destacaram, os senhores já destacaram, no caso do Mato Grosso. Mas o que causa mais estranheza, eu queria ver se a gente fechava a nossa conversa hoje sobre isso, é que o juiz Sérgio Moro foi o senador, foi durante 22 anos juiz, né? O que não é pouca coisa, mais de 2 décadas tal, e se notabilizou na 13ª Vara Federal do Paraná, especialmente nos episódios da Operação Lava Jato, e por várias condenações, dezenas e dezenas de condenações, e se transformou numa figura pública nacional e internacional, né? E acabou sendo, inclusive, ministro da Justiça, até uma boa parte do governo anterior, do quadriênio presidencial anterior, e saiu por discordâncias no campo político e de funcionamento das instituições, envolvia a questão da Polícia Federal, em alguns estados a superintendência, etc., etc., etc. E virou uma figura muito conhecida como pré-candidato a presidente e depois eleito senador pelo Paraná. Eu fiz essa longa passagem para quem nos acompanha entender um pouco esse contexto, porque a construção da persona da figura Sérgio Moro sempre foi no combate à corrupção, né? Lembrando ainda episódios até do começo desse século de outras operações que antecederam a Operação Lava Jato. E, em síntese, eu queria que os senhores então fizessem uma síntese agora. A ação está correndo no Tribunal Regional do Paraná, se eu tiver errado, vocês me corrigem, não há nenhum problema, depois deve ir ao Tribunal Superior Eleitoral, e eu até anotei aqui várias passagens que os senhores disseram, né, entre diversos ilícitos ou supostos ilícitos, vamos sempre sempre lembrar que há sempre o direito de defesa e certas questões podem não ser bem como foram expostas, e eu faço questão de lembrar a defesa do juiz Sérgio Moro, do senador Sérgio Moro, perdão, que está aberto aqui, o mesmo espaço que eu estou dando aos doutores Guilherme Ruiz Neto e ao doutor Bruno Crisaldi, que entre outros ilícitos como corrupção eleitoral. Eu queria então que os senhores, por favor, fizessem essa síntese aqui, porque eu estou com a ação aqui, ação de investigação judicial eleitoral como pedido de tutela cautelar de proteção, o que significa, em termos assim, para fechar a nossa conversa, no sentido, tanto para o doutor Bruno Cristaldi como o doutor Guilherme Ruiz Neto, como é que a gente poderia fechar assim, qual é o significado jurídico dessa questão? Claro, político, eu fiz aqui uma exposição, mesmo que sumária, sobre a questão. O sentido jurídico, qual é a importância dessa ação? Posso fazer um comentário a respeito disso, professor, se o Guilherme me permitir? As pessoas tendem os dois lados, muita gente tende a analisar o lado pessoal disso. Aqui não está se discutindo a moral, o caráter das pessoas, o passado delas, ou a relação política que elas têm umas com as outras. Aqui nós temos uma análise técnica de um ilícito eleitoral. Então, independente do passado, se uma pessoa já cometeu diversos ilícitos, ou se ela foi o salvador da pátria, é completamente relevante para a análise do caso concreto. E às vezes até isso é uma estratégia de defesa de quem comete um ilícito, de atacar as partes, de falar, olha, essa ação, na verdade, é uma tentativa dos perdedores. Todos esses argumentos, todas essas discussões são para fugir do objeto principal. Esses fatos ocorreram?
independente de qual é a pessoa que realizou esse fato, o ex-juiz, o atual senador, poderia ser a pessoa com um passado diferente, essa ação teria o mesmo peso. Essa análise não diz respeito ao histórico dessas pessoas ou às relações políticas. Isso é um fato jurídico que desequilibrou a ação, desequilibrou a eleição, e uma eleição desequilibrada não tem um resultado justo. Precisa ser refeita. Então, por mais que tenha esse histórico de atuação do atual senador, isso não é relevante para essa ação. Também não é relevante quem entrou com a ação. Isso é um argumento ad hominem, que se diz. É um argumento para fugir da discussão principal, de tirar o foco. É a cortina de fumaça. Olha, quem entrou com a ação foi fulano, foi Beltrano. Quem quer ser beneficiado é A ou é B. Isso não é o foco da ação. Se discutir se houve o ilícito ou não, e se isso desequilibrou o pleito, esse é o principal. A discussão toda que não se centrar nisso é perfumaria. Perfeito. Doutor Guilherme, por favor, dê a sua visão, então, doutor Guilherme Ruiz Neto, para a gente dar um fecho, então, nessa nossa conversa, que eu achei que foi bastante didática, e isso é importante. O papel do canal sempre aqui, que eu falo, é a gente fazer uma espécie de pedagogia ambulante, né, sobre diversos temas, no campo da economia, da política, da história, da diplomacia, e do mundo jurídico, que é tão importante num país que tem uma democracia tão recente como é a nossa. A democracia mesmo é a partir da promulgação da Carta de 5 de outubro de 88. Então, o objetivo dessa nossa conversa, e volto a dizer, está aberta aqui a defesa do senador Sérgio Moro, o mesmo espaço. Então, agora eu transfiro, então, ao doutor Guilherme Ruiz Neto, então, a sua visão final para nós encerrarmos essa conversa, que me parece que foi bastante didática e esclarecedora a quem nos acompanha. Eu concordo plenamente com o Bruno. Nós fizemos essa ação, uma ação que foi maturada ao longo do tempo, não foi do dia para a noite que foi feita. Nós tínhamos todos os elementos dos conjuntos probatórios que revelam, que comprovam materialmente a ocorrência dos abusos. Sérgio Moro abusou do poder econômico e do uso indevido dos meios de comunicação social. Isso está comprovado nos autos. O processo acabou de sair do segredo de justiça, muito embora o relator tenha mantido esses nossos documentos em segredo, porque ele acha que ali existem dados muito sensíveis que ainda precisam ficar em sigilo. Então, nós acreditamos, sim, que essa ação terá um provimento com a cassação da chapa de Sérgio Moro, porque ela se assemelha, ela é hermeticamente fechada ao caso da ex-senadora Selma, que foi cassada em 2020, que também era juiz. Olha só a ironia do destino. Então, nós acreditamos que haverá o provimento dessa ação, e, como eu disse há pouco, interinamente o segundo colocado assume até que seja realizada uma nova eleição. Eu queria agradecer, mas agradecer muito mesmo, tanto ao doutor Bruno Cristaldi como ao doutor Guilherme Ruiz Neto, a gentileza de ter atendido o meu convite, ter esclarecido a todas as questões que, para nós aqui, que não somos do campo jurídico, mas que acompanhamos a política nacional, acreditamos que eram questões mais relevantes, reforçando que está aberto também a defesa do senador Sérgio Moro, o mesmo espaço, e nós vamos acompanhar o andamento dessa ação e já tomo a liberdade de antemão de convidá-los mais à frente, quando essa ação avançar e certamente chegando ao Tribunal Superior Eleitoral, para que possamos ter uma conversa, acho que tão didática, sobre uma questão política fundamental da democracia, que é a representação. Nós somos uma democracia representativa e os nossos representantes têm de ser eleitos da forma a mais democrática possível. E foi justamente, me parece, essa questão central que perpassou toda essa nossa conversa, o nosso diálogo. Então, agradeço a vocês, muito obrigado, e nos encontraremos numa próxima oportunidade. De antemão, já faço o convite. Muito obrigado mesmo. Professor, eu que agradeço. Agradecemos muito o convite e me perdoe que doutor em História Social pela USP. É um disparate nós sermos chamados de doutores e o amigo ser chamado apenas de senhor e de professor. Isso é a maior injustiça desse programa, tá bom?
Que isso, doutor Bruno, agradeço. Doutor Guilherme, muito obrigado por tudo e voltaremos então a conversar proximamente no andamento dessa ação, que é fundamental, acho que, para a discussão política do Brasil e para a nossa democracia, para ela fortalecer, né, os princípios básicos da democracia, que foi falado várias vezes, que é a paridade de armas. Ou nós temos a igualdade entre os candidatos no processo eleitoral, ou a democracia tem problemas. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.